Então vamos lá, primeiras instruções. Pessoal, então vamos relembrar aqui o que a gente estava estudando para finalizar o trimestre aqui com essa atividade que nós vamos fazer e terminar a aula no laboratório. Nós vamos começar aqui com funções trigonométricas com parâmetros. E quais são as ferramentas que nós vamos utilizar aqui para a gente fixar esse conteúdo que vocês viram praticamente o trimestre inteiro, que foram as razões trigonométricas, depois a gente chegou em funções trigonométricas. Vamos usar lá o Tracality e o GeoGebra para visualizar, tá bom? Os dois vão auxiliar. O Tracality, a plataforma Tracality, vocês já estão familiarizados, vocês já sabem como funciona, já fizeram vários exercícios com ela. O GeoGebra vocês não conhecem tanto ainda, porque eu utilizo pouco vocês, mas ele vai nos auxiliar na questão dos gráficos e na visualização, quando a gente fala de função. E claro, função, olha só aqui, ó. Quando chegou nessa parte aqui de função trigonométrica com parâmetros, você viu essas letras aparecerem aqui, vocês se perderam tudo, não é? Claro, cada parâmetro, cada letra dessa aqui faz alguma coisa com a função, ou seja, mexe a curva lá no gráfico. Então, por isso que nós vamos utilizar o quê? O GeoGebra para visualizar. O Tracality vai mostrar os exercícios, as questões para a gente responder, e o GeoGebra vai auxiliar ali na visualização, para você conseguir visualizar o que é imagem, o que é período, tá? Dando certo? E conhecimentos prévios que vocês vão precisar aí para a nossa aula ali. Primeiro, ideia de função, principalmente a ideia de domínio e imagem, que vocês têm desde lá da primeira série, quando começaram a estudar a função mais a fundo, certo? Plano cartesiano, você já conhece o plano cartesiano, eixo X, eixo Y, eixo das abscissas, eixo das ordenadas, ok? E a ideia de período aqui, que vem também utilizada lá na física, nós vamos utilizar essa formulinha aqui para calcular o período de uma função trigonométrica, tá? Que é o 2π sobre o módulo do parâmetro C, ok? Lá no computador, lá nos computadores, essa visualização vai ficar mais clara, como a gente vai, por exemplo, encontrar a imagem de uma função trigonométrica, o período, observando, olhando pelo GeoGebra, vocês vão ver que fica mais fácil de responder as questões da Cacá. Beleza? Pode pausar para nós ali. Olha só, pessoal, instrução aqui para vocês fazerem no GeoGebra utilizando, aliás, fazer as questões do Cacá utilizando o GeoGebra. Então mostra para nós lá, Marcos, a questão. Aqui você tem lá a primeira divisão. Qual o valor de máximo da função f de RR, né, dos reais, dada por f de x igual a 5 menos 3 cosseno de x mais 2. Agora o Marcos vai fazer o seguinte, Marcos, você vai lá para o GeoGebra e você vai alterar os parâmetros de acordo com a função. Então o parâmetro A, ele é quanto lá? Dá um Alt Tab para nós ver. 5. Você vai colocar 5 ali. 5. Já está no 5, isso. Parâmetro B é quanto? 3. Então você vai alterar para o 3. Parâmetro C, aquele cara que acompanha o X lá, que eu coloquei no quadro. O cara que acompanha o X é quanto? 1, né? Então, você vai colocar lá o C igual a 1. Já está igual a 1. E o D não depende, porque se vocês voltarem às aulas, vão perceber que o parâmetro dele não mexe na imagem. E quando a gente fala de máximo e mínimo, a projeção ela vai ser onde? No eixo Y ou X? Qual que é o eixo vertical? Não. O horizontal é o X, o vertical é o Y. Não tem problema errado, tudo bem. Então essa projeção das curvas ela tem que projetar no eixo Y. Que nesse caso aqui, qual que é o mínimo que atinge ali, Marcos? Pela projeção, pode usar o mouse para fazer? 2. E o máximo? 8. 8. Então aí fica fácil você observar qual que é a imagem. E para responder o Khan lá, como é que você faz agora? Volta lá. Ele está perguntando o máximo, então veja se vai dar certo. Não é 8, então seria 8. Perfeito. Ótimo. Agora, essa questão, Marcos, como é que você explicaria para nós? Deixa eu mostrar os outros aqui. Muda para a tela do GeoGebra e veja que vocês estão nas mesmas questões. Ok? Agora essa questão, Marcos. Vamos ver se consigo mostrá-la aqui. Qual a estratégia para a gente resolver essa questão ali? O que você utilizou? O que você utilizaria para a gente fazer isso aí? Eu pego o cosseno e troco para 1 e menos 1, que seria os valores que é o valor máximo e o valor? Mínimo. Tá querendo o valor mínimo. Aham.
Daí aqui eu faria a conta. 5 vezes 1, que seria o valor máximo. E também tem 5 vezes menos 1, que seria o valor mínimo. Aqui eu começaria com o valor mínimo, porque... E qual que vai ser o mínimo dessa função, então? O mínimo dessa função, deixa eu ver, 5 vezes menos 1 vai dar menos... 5 vezes menos 1 vai dar menos 5. 5 vezes 1 daria 5. O mínimo da função seria menos 5. Aliás, cuidado ali o detalhezinho, ó. 3 sobre... 5, menos 5 no caso, né? Então você pode colocar lá, menos 3 sobre 5. Vamos ver se vai bater. Aí. Bateu? Bateu. Então beleza. Então agora vamos deixar ali o celular correndo e a gente vai andar pelas carteiras para ver como é que todo mundo tá fazendo. Beleza? Você aqui, o cameraman, que é de outra sala, não é da nossa sala aqui, né? Tá auxiliando só. Pode ficar segurando um pouquinho aqui para nós aqui que a gente vai auxiliar os outros. Entra lá no campo agora, vocês que estão tá no Jorge. Vamos pegar aqui. Ou naquela que assim, naquela última que a gente fez agora há pouco, pode ir na função de cima. Pode ser não. Ali, ó. Vamos tentar fazer outra coisa aqui. Observando o gráfico da função do movimento baixo, correspondente à informação. Tem que pegar o mesmo tem 2, tem 3. Vamos tentar modelar essa função. Todas essas funções primeiro a gente vai conseguir. Quantos minutos deu, câmera? 8. 8. Esse foi o que nós fizemos, né? Então, galera, você tem que lembrar o seguinte, ó, quando a gente fala de imagem máximo e mínimo, é importante você saber que o cosseno de qualquer coisa ou seno de qualquer coisa, ele vai ter variação de no máximo 1 e no mínimo menos 1. Então, na parte algébrica, é só você trocar esse cosseno de qualquer coisa primeiro por menos 1, aí você vai achar um valor. Depois você troca por 1 e você vai achar outro valor. Um deles vai ser o máximo, o outro vai ser o quê? O mínimo, ok? É isso que vocês estão fazendo aqui. Claro, olhando lá no GeoGebra, no gráfico, fica mais fácil ainda, porque você consegue observar certinho. Certo? Como é que faria isso aí? Tenta modelar ela lá, Marcos, no GeoGebra. Ver o que acontece lá. Pode vir aqui, cara. Quanto que é o parâmetro A? Não, acho que é 0, né? Tem a só, não, mesmo 2. Tá pro outro lado. Então, tenta fazer para ver se vai ficar bonitinho isso aí. Pessoal, já vou auxiliar todo mundo aí na carteira, tá bom? Aham. O B é 3, né? Mas espera aí.
4. Ele não vai. Não, eu não coloquei aí 4. No outro que eu tinha feito, eu tinha colocado. Esse aí eu deixei limitado, mas não tem problema. Ele só vai alterar o período. Vai mais um. Esse parâmetro não altera a imagem. Já é suficiente para você ver a imagem. Quanto que é a imagem ali? Vai lá. Ela varia de. Projeta no X ou no Y? Então, ela é, o menor valor é? E o maior? É 1. Esse aqui é o 2, 3, 5. Ok, certinho. Pegou, galera? Sim. Pegou? Sim. Ótimo. Então, beleza. Quando não deu aí, câmera? 10. 10? Vamos só ver essa aqui de período sua aqui, ó. A minha câmera. O que é período, galera? Período é se repetir tudo de novo, aquele mesmo padrão, certo? E o período você vai olhar no Y ou no X? Na horizontal ou na vertical? Horizontal? Vou ajudar vocês aí. Então, nesse caso aqui, o período, olha só, quando que ele começa a se repetir tudo de novo aqui? Ó? Quando que ele caminha tudo de novo aqui? Ó, esse aqui, lá embaixo, esse aqui. Pô, bem certinho, tá vendo? Quanto que ele andou daqui até aqui? 8 o quê? 8? Que número que é esse aqui? Essa letra aqui? Pi, não é? 8 pi, então, marca uma 8 pi. Esse vai dar certo? Certo? Beleza? Vou encerrar a gravação então.